Se ainda não estás inscrito no canal, faz isso já, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que te vou contar agora pode mudar completamente a forma como vês o presente e o futuro do Sporting Clube de Portugal. Há informações que não chegam à comunicação social tradicional, há detalhes que ficam escondidos atrás das cortinas de Alvalade, mas que hoje vão ser revelados aqui. E acredita, depois de ouvires o que te vou contar, vais ficar a pensar seriamente se dentro do Sporting não se está a preparar algo que pode alterar para sempre o rumo da época. Durante semanas, falou-se de um nome, mas o que ninguém te contou é a verdadeira história por detrás dele. Luís Soares chegou ao Sporting pela porta da frente, mas o que pareceu apenas mais um reforço de mercado pode, afinal, ser a peça central de uma engrenagem muito maior. Fontes próximas da estrutura leonina garantem que o colombiano não é só um substituto de ocasião para Gyökeres, mas sim o símbolo de uma aposta clara e ousada da direção de Frederico Varandas e de Rui Manuel Borges, a construção de uma frente de ataque que não tem paralelo em Portugal nos últimos anos. Mas por que é que esta decisão foi tomada agora? E por que é que Soares, tantas vezes subestimado no passado, é hoje visto como nome capaz de incendiar os relevados da Liga e da Liga dos Campeões? A explicação não está apenas nos números. Está nos bastidores. Sebastião Macias, o homem que há anos o recomendou à seleção colombiana de Carlos Queiroz, já tinha deixado alerta. Este jogador tem características únicas, diferenciadoras, capazes de transformar um jogo em segundos. O que ninguém imaginava é que o próprio Sporting tinha guardado esta cartada com uma frieza cirúrgica. Não foi uma contratação de improviso, foi um movimento planeado, quase como se fosse uma jogada de xadrez em que cada peça é colocada no momento exato. E agora, com 3 golos e 2 assistências em apenas 6 jogos, Soares já começa a mostrar que pode, de facto, ser muito mais do que uma simples alternativa. Mas o que poucos sabem é que a chegada de Luís Soares foi apenas o primeiro passo de algo muito maior. Porque no interior da SAD leonina já se trabalha em silêncio para uma jogada ainda mais ambiciosa, trazer Caio Jorge para Alvalade. Sim, ouviste bem. Enquanto o West Ham coloca milhões em cima da mesa, o Sporting prepara uma ofensiva baseada não apenas em dinheiro, mas em projeto, em visão e em promessa de protagonismo. E é aqui que a história ganha contornos explosivos. Porque se Soares foi a primeira peça, Caio Jorge é visto como o trunfo final, o jogador capaz de transformar o ataque leonino numa arma letal, capaz de abalar qualquer defesa europeia. Imagina só o cenário, um ataque construído com Soares e Caio Jorge lado a lado, apoiados por uma linha média criativa e dinâmica, a jogar sob as ordens de Rui Manuel Borges, que já terá dado a sua aprovação à operação. Não estamos a falar de um capricho de mercado, mas de um plano desenhado para elevar o Sporting a outro patamar. O West Ham pode ter poder financeiro, mas o Sporting tem algo que os ingleses não conseguem oferecer, a possibilidade de Caio Jorge ser protagonista imediato, de ser visto como estrela que pode guiar os leões em Portugal e na Europa. Fontes garantem que o jogador e o seu staff já começaram a olhar para Alvalade como uma possibilidade real, precisamente porque não querem que o próximo passo da sua carreira seja apenas mais uma transferência milionária sem significado. E é aqui que entra o detalhe que quase ninguém percebeu. O Cruzeiro sabe que dificilmente vai conseguir segurar o jogador para lá de janeiro. Os números falam por si, 15 golos e 5 assistências em 22 partidas. Mas o que está em jogo vai muito além da estatística. O Clube Mineiro está em plena disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil, e libertar Caio Jorge agora seria um suicídio desportivo. Mas em janeiro, com a janela europeia aberta, a pressão será insustentável. E é aí que o Sporting acredita que pode dar o golpe. Não com uma oferta que bata os ingleses em dinheiro, mas com uma proposta que convença o jogador de que Alvalade é o lugar certo para explodir definitivamente no futebol europeu. Por isso é que esta história é tão perigosa e tão fascinante ao mesmo tempo. Porque não se trata apenas de contratar um avançado. Trata-se de criar uma frente ofensiva que pode marcar uma geração. Soares já provou que tem golo, intensidade e adaptação rápida. Caio Jorge é visto como o parceiro ideal, o homem que pode garantir profundidade, instinto e capacidade de finalização em jogos decisivos. E o mais impressionante é que esta estratégia está a ser trabalhada em silêncio, quase como uma operação secreta dentro da estrutura do Sporting. Imagina o impacto disto, os rivais a verem, incrédulos, que o Sporting não só conseguiu substituir Gyökeres, mas ainda construiu um ataque capaz de assustar qualquer adversário na Champions. Imagina o efeito psicológico dentro do balneário leonino, onde jogadores como Pote, Trincão e Edwards passariam a jogar com avançados que exigem respeito imediato das defesas contrárias. É um choque de realidade que pode mudar toda a dinâmica do campeonato português. Claro que tudo isto depende de negociações complexas, de bastidores intensos, de reuniões que se prolongam pela noite dentro entre Lisboa, Belo Horizonte e Londres. Mas a verdade é que o Sporting não está apenas a reagir ao mercado. Está a tentar controlá-lo, a desenhar os próximos passos com um risco calculado, sabendo que, se conseguir fechar esta operação, não será apenas mais uma contratação, será uma declaração de guerra. E é aqui que te deixo a questão. Será que Frederico Varandas e Rui Manuel Borges vão mesmo conseguir dar este passo histórico?
Ou será que o poder financeiro da Premier League vai falar mais alto? O que está em jogo não é apenas o futuro de um jogador, mas a identidade de um projeto. Se o Sporting conseguir trazer Caio Jorge para jogar ao lado de Luís Soares, estamos perante a possibilidade de viver uma das épocas mais emocionantes da história recente do clube. Por isso, não desligues. Não ignores. Este pode ser o início de uma era em que o Sporting volta a mostrar ao mundo que é capaz de competir, de surpreender e de vencer. E enquanto todos esperam que seja apenas mais um rumor, tu que estás aqui já sabes, há muito mais por detrás desta história do que aquilo que sai nos jornais. Inscreve-te agora no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Porque o que está a acontecer nos bastidores do Sporting pode ser o ponto de viragem que todos esperávamos. E quando esta verdade vier à tona, vais querer dizer que já sabias antes de todos os outros.